né? Olha, eu pessoalmente eu não trabalhava com hipóteses. É claro que eu imaginava mil coisas, mas é isso. Eu esperava que a investigação me trouxesse essa resposta. Eu não podia ter arcar com essa responsabilidade de ainda tentar elaborar uma explicação para tudo isso, né? As autoridades é que precisam trazer isso para a gente, e as autoridades trazem. Só que eu acho que esse resultado da investigação, ele precisa ser olhado de uma perspectiva, né? Eu acho que o assassinato da Marielle não é uma reação diante de uma ação dela específica por uma atuação dela na Zona Oeste, por exemplo. É um pouco maior que isso, assim. Quem pensou esse crime, quem desejou, quem pagou por ele, quem arquitetou esse crime, pensava em atingir um setor. No setor ideológico do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio, um coletivo, né, um grupo político, não necessariamente político, mas em torno de uma política. Eu acho que a Marielle ela é escolhida essa pessoa para pagar esse pato, e aí sim essa decisão, eu falo sempre isso, eu vejo ela sendo uma decisão cortada pelo ódio, pelo racismo, pelo machismo, pelo sexismo, pelo preconceito de classe, né, para ela ser uma mulher favelada, lésbica. Eu acho que isso motiva a escolha da figura dela, porque a Marielle ela tinha uma atuação anterior à vereança contra as milhares. A Marielle era coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado, que era presidida pelo Marcelo Freixo. Ela tinha uma atuação ali, a temática girou muitas vezes ali em torno desses territórios, dessa violência conflagrada em territórios dominados por milícias e tal. Ela era uma pessoa entendida, né, estudiosa disso e especialista nessa temática. Ela se elege vereadora. E vereadora, ela tinha uma limitação institucional para agir, né? A vereadora não entra tanto na discussão da segurança pública, que é uma discussão matemática muito mais do Estado. Então, ela se posicionava com relação a isso muito como a bancada toda se posicionava. Então, não é uma reação a uma ação dela na Zona Oeste. A Marielle, até porque a bancada trabalhou nisso igualmente, né? Não só a bancada, mas ali um campo mais progressista da Câmara dos Vereadores, outros deputados de outros partidos também. Então, é isso, é preciso olhar para esse crime com uma perspectiva, né? De que isso está no centro, a ação das milícias, a violência, essa disputa daquele território ali da Zona Oeste do Rio, isso está no centro desse crime, mas não é exatamente uma resposta a uma ação dela. Isso é um pouco mais complexo, né? Basília Rodrigues, por favor. Fernanda, eu acho que na mesma linha, muitas pessoas conheceram a Marielle Franco já nessa condição de uma vereadora assassinada, né? Uma política morta no Rio de Janeiro. A pergunta que eu lhe faço é, por que a Marielle? Por que o Anderson? Por que a Fernanda? O Anderson estava na condução do carro, a Fernanda era assessora da Marielle. Por que você acha que vocês três acabaram, então, como as vítimas deste caso? Mas, claro, mais notadamente, a Marielle Franco. Por que a Marielle? É isso que eu estava falando. A Marielle, ela encarnava nela as bandeiras que ela defendia, assim. Ela era a própria personificação do que ela defendia, né? Uma mulher negra, uma mulher favelada, uma mulher lésbica, uma mulher trabalhadora que foi mãe jovem, né? Isso ela personifica as principais bandeiras da atuação política dela. E eu acho que ela é muito escolhida por conta disso. Eu acho que na hora que tentaram atingir esse setor progressista da sociedade, né, em torno de uma política, escolheram ela muito por ser essa mulher abusada, essa mulher... A Marielle, e tem mais, assim, porque os outros parlamentares também atuavam assim como ela, mas a Marielle, ela tinha um a Marielle, ela era uma liderança nata. Sabe essas lideranças que nascem a cada 30 anos? Não tem essas teorias de uma liderança nasce a cada... Eu acho que a Marielle era uma dessas pessoas, porque eu acho que existe um detalhe que é comum aos verdadeiros líderes, que é o verdadeiro poder, que eu acho que é um poder de escuta real, de escuta sincera, de acolhimento. A Marielle era essa figura. E como essa figura, ao atender a demanda, por exemplo, nesse caso, da Associação de moradores descontentes com os rumos da política local, dos mandos e desmandos da milícia ali naquela área da Zona Oeste, a Marielle ela fez o que tinha que ser feito. Mas acontece que ela fazia isso muito bem, ela não fez nada mais ou menos do que o papel dela pedia de vereadora. O que ela tinha limitação institucional, ela encaminhou, por exemplo, para Defensoria Pública, para o Núcleo de Terras. Né? O que, se tem uma reunião, ela só não dizia, estamos juntos, força aí, estou nessa luta, e assinava um papel. Ela enviava assessoria especializada em urbanismo para tentar ajudar ali com uma dica ou outra. Isso fez com que ela virasse ali uma liderança, né? um suporte para essa população resistente e que estava ali lutando contra os desmandos da milícia. Isso colocou ela num lugar, num alvo. Né? Eu e Anderson fomos os efeitos colaterais, assim, não interessa se ela estava com quem ela estava, quem estivesse ali iria embora. Caso acontecesse, como aconteceu com o Anderson, lamentavelmente, que deixou uma família linda, deixou um bebê especial para ser criado. Eu sobrevivi por uma circunstância, enfim, eu fui protegida pelo próprio corpo da Marielle, no lugar que eu ocupava no carro. E o alvo era ela, o alvo era somente a Marielle, mas sem qualquer preocupação de evitar efeitos colaterais por parte dos assassinos. Isso fica muito claro nos depoimentos, né, nas delações.
Fernanda Chaves, olha, muito tocante a gente poder ouvi-la, é um misto de sentimento, né, Fernanda? Porque nada vai tirar a dor do luto das famílias e nada vai tirar também o que a sua memória registrou. Porém, essa sensação de alguma justiça, se é que a gente pode ter essa ingenuidade, eu diria, de querer justiça na sociedade, mas essa sensação de um desfecho, eu tenho certeza que isso é muito, muito importante para vocês. Eu agradeço demais a gentileza de você ter aberto um espaço e confiado em nós esse momento. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada pela participação. Conversa com a Fernanda Chaves, que era assessora de Marielle Franco e estava no carro no dia em que a vereadora e o motorista Anderson Gomes foram assassinados e sobreviveu, sofreu, isso é uma obviedade, não é? E sobreviveu a esse atentado. Fernanda, muito obrigada, hein? Demais. Então, eu sempre convivi com esse receio. Sobre o Rivaldo, eu tive com ele só no momento seguido do assassinato, quando eu prestei depoimento, durante a madrugada. Foi um depoimento longo, em que a delegacia estava meio que num limbo, porque ele tinha saído da delegacia e assumido, naquele dia, um dia antes, a chefia da Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro. E o delegado da DH estava sendo nomeado. Então, tinha assim, eu fui ouvida por uma série de delegados e agentes da polícia, que eu nem sei exatamente quem são, porque, enfim, eu ainda estava sob choque, foi logo na sequência do atentado. E ele foi uma das pessoas que apareceu, assim, no meio da madrugada, para colher uma parte do meu depoimento. Agora, o Rivaldo é uma referência, eu sabia quem era o Rivaldo. É isso, eu sempre atuei nesses espaços de defesa de direitos humanos, e o Rivaldo é uma figura de referência, né, de um campo, ele era tido como sendo uma pessoa de um campo mais progressista da Polícia Civil, então sempre foi da mediação, então sempre foi uma pessoa referência para esse tema. A Marielle conhecia ele, sobretudo pelo trabalho dela anterior à vereança, que ela atuava como coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, então ela tinha essa interlocução com ele. A família foi recebida por ele. Ele falou que era uma questão de honra levar essa investigação até o final. Isso é muito, muito chocante. Pensar que ele ele não participou, o que já seria muito absurdo. Ele recebeu uma propina para engavetar uma prova, sei lá, seria um absurdo. Mas consegue ser pior pensar que ele estava na arquitetura do assassinato, sabe? Que ele estava ali preparando um terreno para que as investigações nunca chegassem a nada. E por isso foi assim, né? Por isso levou esse tempo todo, por isso foram mais de 5 anos, foram 6 anos. Por isso que nada aconteceu, porque crime perfeito não existe, né? No meio do centro da cidade, um estado sob intervenção, câmeras, uma autoridade saindo do trabalho, um dia normal. Assim, em condições normais, né, se apuraria aí em alguns meses esse crime. Então, óbvio que houve o tempo inteiro um movimento para atrapalhar, uma anti-investigação paralela, né, atrapalhando. Isso é muito absurdo, descortina uma situação que o Rio de Janeiro está colocado, assim, lamentável, assustadora. O crime tomou conta do Rio de Janeiro, ele está entranhado em todas as instituições do Estado, sabe, no centro da Polícia Civil, ao Tribunal de Contas, à Câmara dos Vereadores, à Assembleia Legislativa, sabe, e vai para um campo federal, quando elege o deputado federal, essa figura, né, que manda matar Marielle. É inominável a situação que o Rio de Janeiro chegou, o Estado do Rio de Janeiro chegou. Estamos todos... Chegar aos mandantes é, de fato, um momento ápice, né, que traz, talvez o único momento disso tudo, porque a gente não consegue lidar com coisas positivas diante desse crime. Mas, de fato, chegar aos mandantes agora traz algum conforto, né? Traz aquela ideia de que a esperança não... Porque eu mantive a esperança o tempo inteiro, era muito difícil, mas eu mantive a esperança por esses 6 anos, né? Então, isso traz um aspecto positivo, que é de um certo alívio, né? De que mesmo com todo mundo atrapalhando, uma polícia atrapalhando, agentes, no caso, alguns agentes, a gente conseguiu chegar nesse patamar agora. Mas é preciso responsabilizar, a gente precisa ver os julgamentos acontecerem, né? É preciso agora partir para a justiça, né? Ver a justiça acontecer diante disso. Você teve um êxito de investigação, sobretudo da Força Tarefa da Polícia Federal, que foi um trabalho incrível, né, diante de todo esse esquema que aconteceu nos últimos anos para atrapalhar. Mas agora a gente tem o momento da justiça, o momento de se lutar para que a justiça seja de fato feita, que os responsáveis sejam responsabilizados devidamente, porque esse é um crime bárbaro, que chocou o mundo inteiro, o atentado político mais importante, eu acho, da história do Brasil recente, né, depois da redemocratização. Então, a justiça precisa ser devidamente feita e cumprida. Então, acho que a gente tem esse momento agora. E também tem esse momento em que está descortinada uma situação de caos num Estado e que é preciso se fazer alguma coisa, assim, porque isso é uma ponta, né? Isso é uma parte é uma demonstração do que é o Estado do Rio de Janeiro agora, o que na verdade sempre foi, né, ultimamente. Então, eu acho que a gente muda, a gente muda de página, mas eu acho que a gente segue assim, numa história de busca por justiça, né? Fernanda, eu imagino